psicólogos. A gente sabe que os animes precisavam de mais super psicólogos para lidar com muita coisa. Vários vilões e várias histórias teriam sido evitadas e várias catástrofes se a pessoa, simplesmente, uma das pessoas tivesse ido até um psicólogo procurar ajuda, sabe? Era muito simples. Mas não, eles preferiram não ir, preferiram fazer coisas horríveis do que procurar ajuda. Preferiram estar aqui, entre os criminosos do Chega Mais Otaku, por cometer o crime de faltar ao psicólogo. Vocês querem saber quais são esses nomes? Então... Fala galera, aqui é o Igor Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Chega Mais Otaku. Hoje, pra falar desses nomes, né, dessas pessoas que cometeram essa pequena falha, assim, talvez não tão pequena assim, de não ir até o psicólogo. Assim, não vou me alongar, vamos direto para esses nomes, porque vocês merecem saber quem está sendo procurado. O nosso primeiro nome é o Sasuke. Eu acho que eu até não preciso dizer muito, né, a gente sabe que o Sasuke ele passou por um trauma gigantesco. Ele viu sua família e seu clã serem arrastados pra cima por ninguém mais, ninguém menos do que seu próprio irmão. Isso já é o suficiente para marcar a vida de qualquer pessoa. Mas o Sasuke foi lá e não. Ele alimentou um sentimento de vingança, completamente compreensível, mas um sentimento de vingança só nas tuas costas com barrada de ferro. Ao invés de tentar lidar com esse sentimento, lidar com tudo que tinha acontecido, encontrar formas mais saudáveis de ver a relação com seu irmão, de ver a relação com outras pessoas, a relação dele com a vila. Então, ele preferiu, cara, vou seguir a vingança aqui como meu único psicólogo. E aí, a gente sabe que durante o anime ele cometeu vários erros, mesmo sair da vila. Que assim, erros pela visão do Naruto, talvez. A gente sabe que ele ficou muito mais forte por causa disso, mas eu acredito que teriam formas de ficar tão forte quanto dentro da vila. Talvez não tão forte quanto, mas... Vocês entenderam? Eu acho que, assim como ele conseguiu essa força, Naruto também conseguiu essa força, você tem que fugir da vila. A Sakura conseguiu uma força insana, você tem que fugir da vila. Temos o Kakashi, que conseguiu uma força insana também, sem precisar fugir da vila. E sem precisar ter um mestre que nem o Orochimaru. Que venhamos e convenhamos, é difícil você ter um mestre assim que, tipo, claramente e abertamente quer dominar o seu corpo. Difícil, né? E aí o Sasuke, ele cometeu tudo isso. Um psicólogo, uma conversa ali pra lidar com os traumas do passado, poderia ser um bom começo pra que ele não precisasse fazer tudo aquilo que ele fez, fazer todas aquelas coisas, porque, né, a gente sabe que não dá, Sasuke, não dá. Você precisava ter procurado um psicólogo, e é por isso que você faz parte desses criminosos. Próximo nome que a gente traz aqui também é alguém que não precisa de muitas apresentações, a gente entende toda essa história, que é a nossa querida Gazai Yuno. A Gazai, ela tem uma pequena obsessão ali com o nosso querido Yukiteru Amano. Querido não, eu prefiro a Gazai, eu acho ela mais legal, assim, dentro da história do que o Amano, mas não dá para negar, ela tem sérios problemas psicológicos. Principalmente a Gazai principal, porque ela passou por traumas, ela tinha esse sentimento reprimido pelo Amano, e aí ela decidiu manter isso em sigilo, até que começou toda a disputa para ver quem seria o próximo deus. E aí foi quando ela falou, ela começou a proteger ele e tal, passou por tudo aquilo. Teve uma jornada de se tornar a deusa, né, e um trauma de, depois disso, não conseguir trazer ele de volta. E aí o que ela fez? O que qualquer pessoa com quadro psicológico faria. Isso uma pessoa sem um estudo psicológico falando. Que é abrir um novo universo, ir pra lá e viver a mesma história toda de novo. É bizarro, é bizarro. Não temos como discordar disso. Se ela tivesse procurado uma psicóloga, um psicólogo ali pra falar sobre esse sentimento, pra falar sobre ela ser retraída, pra falar sobre obsessão, pra falar sobre tudo isso, ela poderia ter lidado melhor com esse sentimento e poderia ter encontrado talvez uma forma até saudável de gostar do Amano. Uma forma que ele estaria mais disposto também a retribuir esse sentimento. Não é possível, não é possível. Porque por vários momentos na história ele negou a presença dela, negou o que ela fazia por ele, porque ela tava tendo alguns comportamentos meio loucos. Só que mesmo assim, no fim, ele acabou, tipo, seguindo com ela e tudo mais. Ao ponto que, cara, ela sequestrou e deixou ele preso, sabe? E ela já tava numa história boa com ele, tava indo bem, e aí ela... Errou feio, errou rude. Então, a Gazai, ela tem todos os sinais e tudo indica que ela seria uma pessoa ótima pra lidar com essa obsessão. Eu acho que a obsessão dela, ela precisava de um bom profissional. Mas não, a Gazai, ela preferiu fazer parte dos criminosos do Chega Mais Otaku. Próximo personagem que cometeu esse crime e é um personagem que definitivamente eu não gostaria de colocar atrás das grades, me dói muito falar sobre isso, que é o Shigeo, nosso querido Mob. Tenho esse garoto tatuado aqui no meu braço e ele cometeu esse crime de não ir ao psicólogo.
psicólogo. O Mob, ele tem vários problemas em relação à sua individualidade, eu diria, mas não só por isso também, né? Vários problemas em relação à família, em relação a ele, em relação aos sentimentos que ele tinha. E todos eles, né? Todos esses sentimentos e tudo aquilo que ele poderia falar para um psicólogo, ele preferiu ir atrás de um médium. Tava mais conectado, querendo ou não, mais conectado com essa vibe que ele tinha de ser um paranormal, mas ainda era um médium. A sorte dele é que o Reagan, mesmo com todos os problemas e tudo aquilo que ele faz de errado e de enganar as pessoas, ele ainda tem um bom coração, ele ainda é uma boa pessoa. Então ele conseguiu realmente guiar o Mob em um caminho que ele não acabou se tornando uma pessoa ruim, ele acabou entendendo seus poderes, entendendo como seus poderes deveriam ser usados e teve um porto seguro mesmo, uma pessoa que ele poderia se abrir um pouco mais. Eu me emocionei, mano. Meu Deus do céu. Uma pessoa que realmente ocupa um espaço que um psicólogo ocupa na vida de alguém. E aí ele contou tudo. Só que, por não procurar um psicólogo e ir atrás desse médium, ele acabou sendo, como eu posso dizer, se aproveitaram dele. O Reagan, por mais legal que ele seja, a gente tem que concordar que ele se aproveita muito do Mob pra ganhar dinheiro. Beleza, o Mob concorda e tudo mais, mas tem isso, né? Tem essa ligação emocional que ele tem com o Reagan, do Reagan ter ajudado. Então, é compreensível, mas não é tanto assim, sabe? Eu acho que o Mob poderia ter procurado um psicólogo pra lidar com toda essa ansiedade, com todo esse sentimento que ele tem, esse descontrole, que ele merecia uma ajuda realmente profissional e não uma ajuda paranormal. Por isso, Mob, sinto muito. Sinto muito. Fechem a grade. Essa pessoa aqui, eu até entendo, porque ela tava em uma época que não existiam psicólogos, mas eu acho que precisava de uma ajuda profissional ali muito grande, que é o nosso Thorfinn. O Thorfinn, ele passou por um grande trauma muito cedo, que foi ver seu pai sendo arrastado pra cima por um bando de mercenários. Thorfinn, assim como Sasuke, ele alimentou esse sentimento de vingança, e isso foi o que guiou tudo que ele fez na história durante boa parte do tempo. Ele teve esse sentimento de vingança, que gerou uma obsessão pelo Ascaleido. Vou chamá-lo assim. Gerou essa obsessão e ele fez de tudo pra poder enfrentar esse cara e poder deitá-lo ao ponto de enfrentar grandes nomes, enfrentar pessoas muito poderosas, fazer coisas horríveis. O Thorfinn realmente, ele tem um passado que é complicado nisso, né? Ele fez o pior, ele se mostrou o pior que poderia ser, mas durante a segunda temporada nós vimos um processo de redenção e um processo de entendimento. Thorfinn passou por esse momento de uma forma como alguém passaria por um momento desse com o apoio de um profissional. É o tipo de redenção e mudança que a gente vê após pessoas que usam e que vão atrás de psicólogos e afins. Você vê esse tipo de mudança, esse tipo de evolução. Então o Thorfinn, no fim, ele acabou indo por esse caminho, mas se ele não tivesse feito isso, tivesse procurado ajuda, sei lá, vai me falar que não tem um norueguês ou um dinamarquês que não pudesse ser um psicólogo ali em 800 depois de Cristo? Para, né? Para. Então é isso, muita coisa, muitos erros teriam sido evitados de uma forma tão simples. Então, por favor, Thorfinn, dirija-se à sua cela. Nosso próximo nome é ninguém mais, ninguém menos que o Deus do Novo Mundo, Kira. Só de se considerar isso, né, as pessoas considerarem isso, ele falar que queria ser o Deus de um novo mundo, já mostra um traço de egocentrismo absurdo, absurdo. Kira é uma pessoa que ele não teve muita dificuldade na vida, assim, dificuldade que eu digo não é só financeira e tudo mais, mas uma dificuldade mesmo intelectual, né, ele era um gênio e o mundo em si não era difícil pra ele. Ele não via essa dificuldade toda, ele conseguiria fazer tudo que ele sempre quis. Então ele tinha essa total consciência. E no momento que ele soube e conseguiu poderes do mundo Shinigami, eu não diria que ele surtou, eu diria que ele mostrou a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira raiz, que era um psicopata. Ele começou nesse processo todo, em tudo isso, pra meio que descarregar essa frustração e ter algum desafio na vida, porque é isso, esse seria o único desafio que ele realmente teria. E cara, foi um desafio real, a batalha dele com L, Nier, com Melo e com todo mundo, principalmente com ele, né? Os outros dois a gente é questionável, mas essas batalhas fizeram com que ele vivesse melhor. Eu acho que se você comparar os dois, provavelmente o Kira que tava nesse processo todo, ele acabou sendo um Kira mais feliz, entre aspas, do que o outro Kira. Alegria! Mas era algo que ele poderia muito bem ter tratado em uma psicóloga. Essa questão dele com ele mesmo, de um mundo não ser um negócio difícil, de toda essa facilidade que ele tem de entender a sua posição e o seu lugar no mundo, entender exatamente o que ele queria pra vida. Porque é isso, na primeira chance que ele teve, ele falou, você é o Deus de um novo mundo. Isso não é um negócio que acontece assim do dia pra noite. Tipo, acordei hoje, encontrei um caderno mágico aqui, vou virar o Deus de um novo mundo. Não, isso aí é um sinal já que ele já tinha predisposição a certas patologias psicológicas, o que só foi escalando até a gente mostrar exatamente o que tinha acontecido. Então, Kira, eu sinto muito, mas você se tornou aquilo que jurou combater. Você se tornou um criminoso de não procurar um psicólogo. E aí, vocês curtiram? Gostaram desse vídeo? Concordam comigo? Então deixa aqui nos comentários se vocês concordam ou discordam de algum dos nomes. E se vocês gostaram, só se vocês gostaram,
eu peço que vocês se inscrevam, deixem um like e compartilhem isso com todo mundo, porque esse seu canal bizarro do mundo dos animes tá só começando. Aproveitando, aqui do lado, tô deixando um vídeo pra vocês falando um pouquinho sobre outros criminosos e desse lado de cá, falando sobre pessoas que amaram demais, cometeram esse outro crime. Tenho certeza que vocês vão gostar de ambos os vídeos e vejo vocês semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal.